Direito Fora de Pauta, minha enorme comunidade do @Enciclopédia do Direito. Eu quero falar com você que é advogado, que é advogada, para passar uma dica valiosíssima de como você pode acelerar, de como você pode impulsionar, de como você pode dar um boost no seu processo judicial. Fique comigo até o final, porque eu vou usar um exemplo de um estado específico, que talvez seja o caso mais emblemático do Brasil. É possível que você não tenha problema nesse estado, mas não custa nada ouvir até o final o que eu tenho para dizer. Bom, para quem me acompanha nas redes sociais, deve ter visto que desde o mês de abril, logo depois que estourou essa questão da pandemia, eu me posicionei publicamente defendendo uma posição que já defendia também há anos sobre a dispensabilidade na audiência dos juizados especiais cíveis, audiência de conciliação nos juizados especiais cíveis, e eu falava da aplicação supletiva do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1 do Código de Processo Civil, que fala justamente quando ambas as partes declaram não ter interesse na conciliação, e também o artigo 355, inciso 1 do Código de Processo Civil, que fala da possibilidade de julgamento antecipado do mérito. Esse é um posicionamento meu, mas é um posicionamento de vários advogados. Então, nós levantamos essa questão novamente no mês de abril, sobretudo por conta da pandemia, da impossibilidade de realização de audiência, mesmo com a existência da audiência por videoconferência em vários estados, mas para dar celeridade, para fazer com que a máquina judiciária andasse. Bom, esse nosso posicionamento ganhou repercussão nacional após um artigo que eu escrevi em parceria com o amigo João. Ele foi publicado pelo Estadão e imediatamente ele recebeu uma resposta do Tribunal de Justiça, na verdade da Coordenação dos Juizados Especiais Cíveis, que expediu um ofício número 40, determinando aos juízes que rigorosamente cumprissem a regra de designação de audiência de conciliação. Bom, segundo esse ofício, entendia que por conta da aplicação do princípio da especialidade, a audiência deveria ser marcada, o que nós refutamos, inclusive isso está explicado no artigo. Falava ainda que havia um decreto judiciário na Bahia, que era o 276/2020, que falava das audiências por videoconferência, mas também não víamos isso como uma questão que obstaculizava que as duas coisas caminhassem juntas aí. Bom, esse era o nosso posicionamento, inclusive chegamos a liberar alguns modelos de peças, algumas pessoas pediram por e-mail, a gente também colocou aqui no feed as peças para vocês utilizarem. Alguns juízes chegaram a dar sentença nesse sentido, outros inclusive chegaram a despachar nesse sentido da dispensabilidade da audiência, mas houve esse travamento aí por determinação da coordenadora de juizados especiais, que embora não concordemos, nós temos que respeitar sempre, afinal de contas, é dela toda a gestão ali em relação aos juizados especiais cíveis lá no estado da Bahia. Bom, o fato novo que eu trago para vocês acelerarem, para dar um boost nos seus processos, é algo que veio agora em 24 de abril. Foi antes do ofício, mas ninguém está falando disso. No dia 24 de abril, o presidente Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, através da Lei Federal 13.994/2020, ele acrescentou um artigo, na verdade ele modificou um artigo da Lei 9.099, que é o artigo 23. E ele fala lá justamente isso, que quando a parte, o demandado, ele é convocado para ir para a audiência e não comparece, ou ele se recusa a comparecer, o juiz então pode fazer o julgamento antecipado do mérito. Observe o que você pode fazer a partir de agora, para contornar essa tentativa aí, sabe-se lá por quê, de obstaculização da dispensa de audiência nos juizados especiais. Você que tem um processo correndo, você vai peticionar o juiz para que ele intime a outra parte para dizer se ele tem interesse ou se ele se opõe à realização da audiência de conciliação. Se a outra parte, então, disser que se opõe ou que não tem interesse na audiência de conciliação, o juiz estará autorizado, agora com base em lei federal, o artigo 23, o novo artigo 23, a lei 9.099, a proferir imediatamente essa sentença. Portanto, senhores, não tem como correr. A não ser que surja um fato novo, um entendimento aí, talvez, malabarista, é assim que tem que ser. Inclusive, já estamos vendo aí alguns juízes já fazendo esse julgamento antecipado do mérito. Quando nós pedimos que a outra parte se manifeste, ela simplesmente declara que não tem interesse na realização da audiência. Então, siga lá, cita aí o artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1 do Código de Processo Civil, cita o 355, inciso 1 do Código de Processo Civil, mas cita também o artigo 23 da Lei 9.099. Claro que só façam isso se por acaso, efetivamente, vocês não tiverem como fazer a audiência de conciliação. Se assim o puderem, cadastre o seu pedido, cadastre o interesse através do link disponibilizado pelo tribunal para quem sabe fazer uma composição. Sempre a composição é o melhor remédio. Um abraço a todos e agarra essa dica.